Bom, vamos agora classificar os triângulos. E aí nós podemos classificar os triângulos com relação aos lados e com relação aos ângulos. Então vamos começar com a classificação com relação aos lados. Nesse caso, né, o triângulo ele pode ser equilátero, isósceles ou escaleno. Equilátero é o triângulo que possui os três lados congruentes ou de mesma medida. Construir um triângulo equilátero aqui usando a ferramenta polígono regular. Nessa ferramenta você desenha, você vai construir um dos lados da figura e aí depois você vai dizer o número de vértices que você quer que a sua figura tenha. Como eu vou construir um triângulo, eu quero que tenha 3 vértices. Então aqui nós temos um triângulo um triângulo, tá? Na verdade aqui nós temos uma superfície triangular, né? Eu vou diminuir a transparência para ficar apenas com o triângulo, tá? Que é a união dos segmentos. Então, esse aqui é um triângulo que possui os 3 lados de mesma medida. Vamos exibir a medida aqui do lado. Olha, segmento é F, tá? Então, tá certinho. Configurações. Vamos pedir para exibir o valor. Então, aqui o valor. Medir a medida desse segmento também. Exibir o valor. E deste segmento também. Então, olha só. Nosso triângulo, né? Os 3 lados possuem a mesma medida. Aqui é a medida de 4,55, tá? Então, os 3 lados são congruentes, né? 3 lados de mesma medida. Isso caracteriza um triângulo equilátero. O triângulo isósceles, ele é um triângulo que possui apenas ele possui 2 lados congruentes, tá? Então, o isósceles possui 2 lados congruentes. E aí, nesse caso, eu vou construir aqui um triângulo isósceles usando essa ferramenta que eu vou apresentar agora aqui para vocês, que é segmento com comprimento fixo. Quando você constrói um segmento usando essa opção, você não pode alterar o comprimento do segmento, tá? Você pode mexer nos vértices, mas sem alterar o comprimento do segmento. Então, eu vou construir o primeiro ponto. E aí, agora eu preciso dizer qual o comprimento que eu quero para o segmento. Eu vou colocar comprimento 4. Então, tá aqui meu segmento de comprimento 4. Eu vou construir mais um segmento com mesma medida, também 4, tá? A partir do ponto H. Então, agora nós temos 2 segmentos de comprimento 4, ok? Olha, você pode mexer aqui, ó, mas você mexe e o comprimento do segmento não altera, tá? Porque nós usamos a ferramenta comprimento fixo, né? E aí eu vou construir aqui o terceiro segmento, usando o segmento normal aqui. Vou construir o segmento GI e assim eu obtenho meu triângulo GHI, ok? Vamos ver a medida desse segmento. Medida do segmento GI, vamos exibir o valor. E você tem aqui, ó, 6,24. Lembrando que esses 2 segmentos eu construí com comprimento fixo, né? O comprimento deles é 4 cada um. Vamos exibir aqui o valor.
Então, cada um deles é 4. E aqui nós temos, então, um triângulo com 2 lados de mesma medida e um lado com medida diferente, tá? Então, esse aqui é um triângulo isósceles. Todo triângulo que possui 2 lados congruentes é considerado um triângulo isósceles, é um triângulo isósceles, tá? E, finalmente, nós temos o triângulo escaleno, que é um triângulo onde todos os lados possuem medidas diferentes. Aí, aqui eu vou construir usando a ferramenta polígono. E criando aqui o triângulo JK. Vamos exibir aqui a medida dos segmentos, o valor. Vamos clicar bem em cima do segmento, tá? Vou exibir o valor também. E esse terceiro lado aqui, segmento JK, valor. Então, nós temos aqui, ó, os 3 lados têm medidas diferentes, né? Então, nós temos aqui um triângulo escaleno. Vamos deixar só o triângulo também. Nesse triângulo aqui, olha, eu posso mexer. Observa, né, que nós podemos, mexendo aqui nos vértices, né, obter vários triângulos escalenos, tá? Se eu mexer aqui também, né, eu posso obter aqui, ó, vários triângulos isósceles, né, todos com esses 2 lados aqui de medida 4. E quando você mexe aqui também, você tem também todos os lados congruentes. E agora, para finalizar, nós vamos classificar quanto aos lados, tá? Então, quanto aos lados, né, o triângulo pode ser retângulo, acutângulo ou obtusângulo, né? O que é um triângulo retângulo? O triângulo retângulo é um triângulo que possui um dos seus ângulos internos igual a 90 graus, ou seja, ele possui um ângulo reto. Eu vou construir um triângulo retângulo usando uma ferramenta aqui de ângulo, tá? Semelhante ao segmento de comprimento fixo, nós temos o ângulo com amplitude fixa. Nós vamos utilizar essa ferramenta para construir um triângulo retângulo. Eu vou iniciar aqui com o segmento MN. Agora eu vou selecionar a ferramenta ângulo com amplitude fixa. E aí nós vamos clicar no ponto. E no ponto que eu quero que seja o vértice. O ângulo que eu quero é um ângulo de 90 graus, já está aqui. Vou colocar no sentido anti-horário, né? Você pode escolher sentido anti-horário ou sentido horário. Vou deixar no sentido anti-horário. E aí eu tenho aqui o ângulo reto. Observe que quando eu mexo aqui no vértice, né? O ângulo não altera o tamanho, tá? Justamente porque eu construí um ângulo com amplitude fixa. E aí, com esses 3 pontos, né, quando eu construí aqui, ó, apareceu esse novo pontinho, N', e então eu vou terminar de construir agora o meu triângulo, tá?
segmento N', N'. Então, aqui eu tenho o triângulo MN', que é um triângulo retângulo. Ele possui um ângulo reto aqui no vértice M, tá? Então, isso aqui é o nosso triângulo retângulo, triângulo que possui um ângulo reto. O triângulo acutângulo é o triângulo que possui todos os ângulos agudos, todos os seus ângulos internos são ângulos agudos. Eu vou construir esse triângulo utilizando a ferramenta polígono. Então, eu tenho aqui um triângulo. Vamos ver quanto mede esse ângulo, para ver se de fato eu construí aqui um ângulo agudo, né? Ops, não é agudo, né? Mas vamos já resolver aqui esse probleminha, tá? Basta a gente alterar um pouquinho aqui e pronto, né? Então, nós temos agora um ângulo menor do que 90 graus, tá? Vamos ver a medida dos outros ângulos, né? Para conferir aí que nós temos um ângulo onde todos os ângulos internos são agudos, ou seja, menores que 90 graus, tá? Então, temos aqui ó, um ângulo de 50,23, o outro de 57,14. Então, todos os ângulos aqui são ângulos agudos. Então, o triângulo que possui todos os ângulos agudos nós chamamos de acutângulo. E o que é um triângulo obtusângulo? É um triângulo que possui um ângulo obtuso. Lembra o que é um ângulo obtuso? É um ângulo maior do que o ângulo reto, né? Então, vamos construir aqui um triângulo. E aí, eu vou obter o ângulo, os ângulos internos desse triângulo, RTS, um ângulo obtuso, ou um ângulo agudo, desculpa. O ângulo SRT, mais um ângulo agudo, e o ângulo TSR, mais um ângulo agudo, né? Então, esse cria um ângulo obtuso, e aí eu acabei desenhando todos os três agudos, mas a gente pode mover esse ponto aqui, olha. E aí, esse nosso ângulo aqui, olha, passa a ser um ângulo maior que 90 graus, tá? E, portanto, esse nosso triângulo é um triângulo obtusângulo, tá? Ele possui um ângulo maior do que 90 graus. Eu não coloquei um ângulo aqui no triângulo retângulo, né? Os outros, vamos colocar rapidamente, só para sabermos qual é a medida. Então, temos um ângulo de 45, né? E aqui nós vamos ter outro ângulo de 45 graus. Bom, no triângulo retângulo, né, o lado que fica oposto ao ângulo reto, nós chamamos de hipotenusa, e os demais lados, né, nós chamamos de catetos, tá? Então, N' é a hipotenusa no triângulo retângulo, nesse triângulo retângulo. MN são catetos nesse triângulo retângulo. Bom, espero que vocês tenham entendido. Vocês podem voltar ao vídeo, né, para rever alguma construção, para rever as ferramentas ou as próprias definições.